Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 4 de maio, terceiro domingo do tempo da Páscoa, estamos assim vivenciando o mês mariano, o mês de Maria. Que Maria interceda por cada um de nós, interceda por nossas famílias. Hoje temos a alegria de partilharmos o Evangelho de João, no capítulo 21, versículo do 1 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido. Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende algumas coisas para comer? Responderam: não. Jesus lhe disse: lançai a rede à direita da barca e acharei. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixe. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastaram a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasa acesa, com peixes em cima e pão. Jesus lhe disse: trazei algum dos peixes que apanharam. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tanto peixe, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desse terceiro domingo do tempo da Páscoa vai nos inserir na cena da terceira aparição de Jesus com os discípulos após a ressurreição. Esta aparição de Jesus se dá pela manhã, no amanhecer do novo dia, depois de uma noite inteira de pescaria dos discípulos. Então, os discípulos desanimados, vê, não tendo assim pescado nada. Então, a pesca não tinha surtido efeito. Após, interessante, que deve ter percebido, é que a decisão de pescar não foi de Jesus, mas dos discípulos, sobretudo de Pedro. Sem Deus, durante a escuridão da noite, os discípulos nada pescaram. Somente com a presença e o mandato de Jesus, ao alvorecer de um novo dia, é que os discípulos, na obediência à vontade dele, conseguem pescar muito peixe. Então perceba que o Evangelho de hoje, segundo João, nos pede que nos questione sobre o nosso trabalho pastoral, a fim de percebermos se a finalidade deste trabalho é a nossa própria autoafirmação. Se assim o for, peçamos ao Senhor a graça da convenção. Caros irmãos, queridas irmãs, a graça de nos colocarmos nus diante de Deus, a graça de nos despojarmos dessa demasiadamente humana tendência, de nos apresentarmos a nós mesmos e de nos auto-enviar. Então, é Deus quem nos capacita e que nos envia. Talvez os muitos anos de experiência de Pedro, que Pedro tiveram em pescar, os fez assim dele um pretensioso discípulo, de se auto-enviar a pescar, e nada pescou, até que, enviado e capacitado pelo Mestre, que vive e reina para sempre. Deus, que Deus possa assim nos dar a graça do discipulado, de ouvir e aprender dele o seu jeito de pescar. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, mais uma vez Jesus ressuscitado aparece aos discípulos quando, reunido à beira do mar, esperava que algo lhe pudesse acontecer. Pedro, decidido, tomou a iniciativa de pescar, como que tentando retornar ao antigo ofício de pescador. E os outros entraram na barca com ele, mas não pescaram nada naquela noite. Então perceba que, ao amanhecer, Jesus já está de pé às margens e observa de longe. Ao ver que eles continuavam
insistindo em fazer as coisas do mesmo modo como fazia antes, Jesus interveio, mandando o quê? Lançasse a rede à direita do barco, dizendo: lançai a rede à direita do barco e acharei. Caros irmãos, queridas irmãs, depois que os discípulos seguiram as instruções de Jesus, a pesca então foi abundante e o milagre aconteceu. Na pesca da nossa vida, também é importante saber que Jesus está vivo e de pé, muito perto da nossa barca. A garantia de sua palavra, caros irmãos, queridas irmãs, é um motivo para para que nunca possamos duvidar e agir conforme a nossa própria vontade. Quando agimos na escuridão da noite, isto é, seguindo a nossa própria inclinação, não temos perspectiva. Contudo, quando atuamos sobre a luz de Jesus, nós aprendemos a fazer coisas novas. Sozinhos, nós nunca teremos sucesso. Muitas vezes Jesus nos pede de comer e nos manda lançar a rede de outro modo, de um jeito novo, e nos comunica, ou seja, e nós continuamos muitas vezes envolvidos com a nossa falta de sorte, e por isso não ouvimos o que ele fala. Ficamos presos nas nossas perspectivas e buscamos apenas os milagres que desejamos que aconteçam na nossa vida. Perdemos a oportunidade, deixando a hora da graça passar. Então Jesus hoje também compartilha conosco a sua palavra e nos dá de comer do seu próprio corpo e do seu próprio sangue, do mesmo jeito que fez com os apóstolos. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, depois que nos alimenta, assim como fez com Pedro, Jesus também nos convoca para uma missão, não se importando com o nosso pecado, nem com a nossa incapacidade. Veja que Jesus hoje também nos convoca para apacentar as suas ovelhas, mesmo que possamos ter negado a sua fé no seu poder. Pedro, que antes negara Jesus, teve a oportunidade de declarar o seu amor e confirmar a sua fidelidade. Assim, o Senhor nos ensina também que, mesmo sendo traidores e infiéis por nossas negações, a sua misericórdia é imensa e Ele precisa do nosso serviço na construção do seu reino. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Este é o seu pedido a cada um de nós que nos envergonhamos da nossa miséria. Caros irmãos, queridas irmãs, você também tem aprendido com Jesus a pescar de um jeito diferente? O que mudou nas suas ideias e ações depois que encontrou Jesus Cristo? Você se acha indigno de servir no reino de Deus? Você também tem se perguntado, ou Jesus também lhe pergunta: tu me amas mais do que aos teus? Dê sua resposta a Jesus nesse dia de hoje. Que possa assim, caros irmãos, queridas irmãs, partilharmos profundamente e observarmos como está a nossa pesca. De que lado estamos lançando as nossas redes? E como estamos observando Jesus às margens da nossa vida. Caros irmãos, queridas irmãs, que peçamos ao Pai para abrir todas as portas que nos mantêm fechados no medo, na insegurança, na incredulidade, para que possamos ir ao encontro neste mundo a ser evangelizado. Desse mundo que necessita perceber a luz do Cristo ressuscitado. Que sejamos, amados irmãos, queridas irmãs, pescadores do reino de Deus. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado domingo. E que desça sobre vós, sobre você, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.